Olá, é muito bom ter você aqui com a gente. O nosso convidado de hoje é um homem de Deus, que tem por vocação cuidar das pessoas que precisam. Fique ligado. O que importa é a nossa vontade de lutar e de conquistar. Essa frase é do pastor Aloysio Penido. Pastor, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Um prazer, Valmir, estar aqui com você e poder falar para aqueles que te acompanham. Uma grande alegria de estar aqui. De fato, o que a gente precisa ter é vontade de lutar em prol de um objetivo maior que a gente tenha traçado, e esta é a minha disposição. Maravilha. E para começar esse bate-papo, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco da sua vida, da sua trajetória, sua formação e, acima de tudo, como foi a entrada da primeira Igreja Batista na sua vida. Então, eu sou de uma família muito simples. Sou de Mar de Espanha, nasci em Mar de Espanha, tenho o prazer de ser dessa região e alegria, né, quando eu vou no Hospital João Penido e ver lá nome de familiares, porque a minha família Penido é uma família que tem uma história, uma trajetória muito bonita aqui na Zona da Mata. E uma família simples, uma família pobre, e devido às dificuldades, meus pais tiveram que ir para o Rio de Janeiro, e eu ainda com poucos anos de vida fui para o Rio de Janeiro, e ali também não foi fácil. Meu pai lamentavelmente se deu ao vício de cigarro, de bebida, e veio a falecer aos 42 anos de idade, quando eu tinha apenas 13 anos e o meu irmão mais novo tinha 1 ano de idade. Somos de uma família de 6 irmãos, 5 homens e uma menina. E nós lutamos desde cedo, Valmir, com muita dificuldade. Eu sendo um dos mais novos, eu lembro-me que com 8 anos de idade, minha mãe já fazia aqueles docinhos pra gente vender na rua. Morávamos numa comunidade, tudo era muito difícil. E depois eu fui trabalhar como entregador de pão. Naquela época tinha os entregadores de pão, de casa em casa. Eram os chamados padeiros, e eu era um padeiro. Depois fui trabalhar na própria padaria, para quem eu representava entregando pães. E depois fui trabalhar numa farmácia, num bar. Aos 14 anos, a minha carteira foi assinada na siderúrgica Lanari, a empresa onde meu pai trabalhava, e por ele ter falecido, a empresa ofereceu emprego para mim e para o meu irmão mais velho, Reinaldo. E ali a gente ficou até que eu fui para o Exército. No Exército, aos 18 anos, vim a ser corneteiro do quartel, e foi um período assim que marcou muito a minha vida, e dali prossegui a minha trajetória. Maravilha. Agora, pastor, indo um pouco mais a fundo nessa nossa conversa, eu gostaria que você analisasse e me desse também sua opinião a respeito de uma frase que eu ouvi, que eu achei muito interessante. A criação, talvez a mais perigosa para a sociedade nesse mundo, seja uma pessoa que não tem nada a perder. Porque não precisa de 10 nem 100 para que elas possam fazer com que a história da humanidade caminhe para o lado sempre pior, né? Como é que a igreja e também a política podem trabalhar em torno desse assunto? Eu creio que a pessoa tem que encontrar sentido para a vida. Costumo até dizer que todos nós temos um propósito. O que temos que fazer é encontrar qual o propósito da minha vida. Eu pensei nisso já bem cedo. Olha, Valmir, eu trabalhei no primeiro pedágio que inaugurou no Rio de Janeiro, no quilômetro 44. Saí do pedágio, você não acredita, eu fui ser zelador de igreja, 4 anos como zelador. Eu tinha 22 anos, mas eu tinha um objetivo. A pessoa precisa sair da inércia. A pessoa tem que encontrar o propósito para a sua vida. E eu comecei a lutar. Na época, eu era muito fraco no português, eu não tinha muitas habilidades, mas eu busquei capacitação. E eu encontrei o propósito para a minha vida. Fiz teologia, depois fiz licenciatura plena em letras, pedagogia, pós-graduação em gestão de empresa. E eu comecei a atuar com todo o meu entusiasmo, a minha força. E o que aconteceu? Viram em mim alguém que tinha propósito, alguém que era um guerreiro que lutava. E aos 33 anos de idade, eu fui convidado para ser o gestor
de um grande empreendimento no estado de Minas Gerais, envolvendo o maior colégio da América Latina, que é o Colégio Batista Mineiro, hoje com 10 mil alunos, envolvendo líderes, capacitação, intercâmbios com Israel, com os Estados Unidos. E você não vai acreditar, tive a graça de receber uma certificação no Senado americano pelos relevantes serviços prestados naquele tempo, porque consegui fazer uma parceria entre os mineiros e os americanos e tivemos muito êxito naquele período de 15 anos em que fiquei residindo em Belo Horizonte. Então você vê, a questão de igreja, de política estão muito próximas, porque a minha função ali era também uma função política, mesmo sendo dentro do âmbito religioso. E um passo para a política secular foi muito simples, porque a gente já fazia tratativas com lideranças em várias partes do mundo, no próprio estado de Minas Gerais. E quando eu encerrei ali o meu trabalho em Belo Horizonte, decidi vir para Juiz de Fora. E há 17 anos estou aqui na primeira Igreja Batista de Juiz de Fora. Muito bem, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu acho que isso é uma forma realmente, né, educar. Exato. E dar a condição para que a pessoa possa almejar mais, ter horizontes ampliados, né? Agora, eu acompanho muito também o seu trabalho junto às redes sociais. Sim. E numa dessas abordagens você citou que a nossa Câmara Municipal tem um percentual muito baixo de um trabalho feito de relevância na vida das pessoas em Juiz de Fora. Cerca de somente 25% dos assuntos abordados lá tem essa influência direta. Como gestor, como é que você vê a solução para isso? E antes eu gostaria até de colocar, que eu ouvi essa semana a respeito de uma coisa muito interessante em São Paulo, que é a Câmara Virtual, que tira assuntos menores, como por exemplo, moções de aplauso, nomes de rua, né? São assuntos menores, tira isso da pauta da Câmara para que isso possa ser discutido na internet com a participação também daqueles que elegeram os que estão lá, né? Quais as soluções que você apontaria como gestor para que esse percentual aumente? Olha, eu creio, sem ajuizar qualquer pessoa individualmente, mas na minha avaliação, a Câmara Municipal em Juiz de Fora tem deixado muito a desejar no que diz respeito ao que é o seu papel principal. O papel da Câmara é fiscalizar o Executivo em primeiro lugar e votar leis que venham em benefício da sociedade. Mas, lamentavelmente, como você já sinalizou, o percentual maior dos projetos que são aprovados na Câmara Municipal são projetos para parabenizar, para certificar pessoas, para dar nomes de rua. E isto, hoje, com o advento da internet, você também já fez menção, pode ser feito não ali na Câmara Municipal propriamente dito, porque ali é uma casa em que o Executivo tem que ser fiscalizado, as obras do Executivo, porque a cidade está tão abandonada, tão jogada, propor iniciativas para o Executivo. E, lamentavelmente, a avaliação feita hoje na cidade é que a Câmara Municipal ela tem deixado a desejar naquilo que diz respeito ao seu trabalho principal. E há medidas para você mudar isto, mas você não muda o funcionamento de uma instituição sem mudar as cabeças que lá estão. Perfeito. Eu fiquei sabendo também que você esteve em Brasília agora há pouco tempo, fez muitos contatos, queria que você falasse sobre isso, mas junto a esse assunto também fizesse uma abordagem em torno da dificuldade que passa o município hoje. Valmir, eu digo para você que afirmo para as pessoas que caminham comigo que se eu conseguir alguma coisa, qualquer pessoa pode conseguir. Se eu conseguir alguma coisa, serve para você que está aí nos acompanhando como motivação, como incentivo, superação. Eu superei todas as dificuldades, todos os limites, me considero hoje um vencedor. E quero dizer para você, quando eu me vi ali em Brasília, assentado perto do presidente da República, com os ministros, participando dos grandes eventos, porque sem aqui entrar em defesa de A ou de B, ou de fazer qualquer tipo de avaliação política, quero apenas dizer da minha participação ali. Eu tive em eventos muito históricos. Por exemplo, a primeira vez que o presidente da República pede um culto evangélico
lá na sede da política do Brasil. Então a gente pôde estar na casa do presidente e participar de um culto evangélico, algo histórico. Depois, a gente pôde participar, e quando digo a gente, refiro-se a mim, do primeiro culto promovido pela bancada evangélica. O primeiro culto que foi realizado também. E por último, participei do lançamento da pedra fundamental do Museu da Bíblia no plano piloto, plano central. A gente sabe da dificuldade para qualquer construção ali em Brasília, mas foi lançada a pedra fundamental do Museu da Bíblia. A Bíblia que foi tirada em governos anteriores dos órgãos públicos, das escolas, hoje ganha ali no centro de Brasília o lançamento da pedra fundamental, e segundo o governador de Brasília, em 3 anos, 3 anos, o museu estará sendo ali então inaugurado. A minha passagem por ali foi marcante, além obviamente dos contatos políticos, e um dos mais importantes foi com o representante da Embaixada de Israel. A Embaixada de Israel, eu tenho ido muito a Israel, tenho ido muito aos Estados Unidos, e tenho parceria nesses 2 países. E o representante da embaixada me disse algo promissor, inclusive para ajudar a cidade de Juiz de Fora. Israel tem recursos. Israel precisa confiar nos líderes políticos da nação para investir. Então, há recursos disponíveis. Quando eu vejo os políticos falando do que fazer pela nossa cidade, não adianta dizer que a saúde está quebrada, a cidade está emburacada, não há segurança, os ônibus estão quebrando. É preciso apresentar soluções. E eu quero dizer para você que visualizo estas soluções pelas parcerias feitas no exterior, a como buscar recursos para a nossa cidade. Pastor Aloysio Penido, da PIB, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, passar todos esses ensinamentos para as pessoas que nos acompanham, pastor. Eu que agradeço a oportunidade que você me dá de estar aqui com você, um grande amigo que eu considero, e também com aqueles que nos acompanham. Que todos sejam abençoados pelo Senhor. Amém.